Continuando sobre os bantus, mantendo essa mesma linha de raciocínio, a gente vai entrar hoje num assunto muito interessante, porque a gente vai tocar na maneira de administração da colonização, certo? Por quê? Porque cada colonizador na África tradicional agiu de uma forma. Uns de maneira mais violenta e outros de maneira não tão impactante, não vou falar não violenta, porque tiveram consequências fortíssimas. Quanto menos o impacto do colonizador, maior a possessão dele. Mais tempo ele continuou na África, subjugando aquelas etnias. Então, tivemos dois tipos de administração, a administração direta e a indireta. E o que seria a administração direta? A administração direta foi aquela feita, por exemplo, por Portugal. Por quê? Portugal, quando entrou para colonizar, para explorar a África tradicional, ele trouxe com ele uma parceria chamada Igreja Católica. E aí a Igreja Católica fez uma dominação, impôs uma dominação cultural muito forte na África tradicional. E aí essa dominação, ela teve o objetivo principal a própria religiosidade tradicional, ou seja, o culto aos ancestrais na África, porque quando você quebra a religião de alguém, de um indivíduo, você quebra a identidade dele, você deixa ele confuso, certo? Depois foi a imposição da língua, no caso a língua portuguesa, um exemplo, certo? Depois foi o limite territorial, porque apesar de existir vários reinos, tá? A maneira de lidar com esses limites territoriais não era uma maneira com viés europeu, certo? Era outra maneira de identificar um limite territorial, nada a ver com aquilo que nós entendemos atualmente como fronteiras, tá? Nada a ver. Você atravessava de um reino para o outro sem nenhum limite territorial. Você sabia que fazia parte de um reino, ou de um império, ou de uma etnia, que alguns chamavam de tribos, certo? Eu não concordo com essa palavra. Enfim, era outra forma de enxergar. E a Igreja Católica, em sociedade como os portugueses, foi modificando essa forma de estrutura social. Esse é um exemplo de administração direta, de administração violenta. Você dá um impacto em toda a vida daquele indivíduo, na vida econômica, na vida religiosa, na vida cultural, na linguística, em tudo. Você desapropria ele, você deixa com que ele fique sem identidade, e aí é mais fácil de você dominar, certo? Isso é uma estratégia de dominação, utilizada até hoje, inclusive, de maneira diferente. A segunda forma era a administração indireta. Exemplo, feita pelos ingleses. Eles não influenciavam na cultura, não influenciavam na religiosidade, mas tinham o domínio econômico e o domínio político. Eles chamavam isso de protetorado. Foi legal? Não foi? Claro que não foi. Porque você agiu indiretamente, usou uma estratégia indireta, mas manteve aquilo durante muito tempo. E a Inglaterra é uma das culpadas por tanta desorganização política no continente africano e também na Ásia. Veja o Oriente Médio atualmente nessa guerra entre Israel e Palestina. Quem provocou essa falta de organização foi a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha domínio territorial e político do antigo Sião. Mas esse é outro assunto que a gente vai formular para passar a fazer vídeos também sobre essa estrutura de geopolítica também no continente africano e no continente asiático e no famoso Oriente Médio. Beleza? Vamos continuar a África. Então, essa forma de administração indireta foi aplicada pela Inglaterra também em solo africano. Outro país que fez uma administração direta, violenta, a França. A França, extremamente violenta
na sua maneira de colonizar a África. Inclusive foi um grande problema quando teve a guerra na Argélia, a guerra de libertação da Argélia. Foi um negócio complexo porque simplesmente os franceses se tornaram donos de vários territórios dentro da Argélia e não queriam abandonar. É como se eles tivessem nascido ali, né, como se fossem nativos da África. Inclusive modificaram a história. As escolas argelinas ensinavam uma história, olha só que loucura, onde o nativo era o francês e não o próprio africano. Olha que doideira. E a guerra foi muito longa e muito complexa. Enfim, a França também impôs esse modelo direto de colonização. E por que eu estou falando sobre modelos de colonização? Porque a gente vai falar agora de uma etnia, de um reino que sobreviveu muito tempo, um dos mais antigos, que tentou resistir à dominação europeia com todas as forças, até não conseguir mais. O nome desse reino é Buganda. Tá? Esse reino nasceu no século XIV e caiu em 1967. Etnia, Ganda. Língua, Swahili. Agora olha só, a língua Swahili faz parte das raízes do proto-banto. Olha a lembrança. O banto, as línguas bantas são compostas pelo proto-banto, pelas raízes do proto-banto, que são mais de 3.000 raízes, que resultaram hoje, atualmente, em 500 línguas. 500 línguas. Então, Swahili, a língua falada pela etnia Ganda, no reino Buganda, essa língua aqui, quem nomeou foram os ingleses, a partir do momento que passaram a dominar o reino Buganda. Mas olha só que interessante, ele foi fundado no século XIV, ele caiu em 1967. Ele atravessou o período histórico da Idade Média, moderna e contemporânea. Olha quanto tempo ele durou até cair, né? Durou muito. Estima-se que em 1875, no ápice do reino de Buganda, a população era de 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes era a população em 1875, no ápice do reino de Buganda. O exército era composto por 250.000 homens. Um exército poderosíssimo, e por isso tinha um domínio nas demais etnias, nos chamados 5 reinos de Uganda. Quem tinha o domínio era o reino de Buganda. E por que ele tinha esse domínio? Ele era poderosíssimo na parte econômica, na plantação de algodão e na plantação de café. Ele fazia negócios, ele vendia muito algodão e café para os europeus. Tá? E como era feita essa organização política do reino de Uganda? Vamos lá. O rei era chamado de Kabaka. O rei era chamado de Kabaka. Tá? O rei era o 01, era uma monarquia, mas ela era bem organizada. Por quê? Você tinha os chefes étnicos, certo? As etnias, que muitas pessoas chamam de tribos, mas não, eram organizações menores que praticavam vassalagem com o reino de Buganda. Praticamente o que o reino do Congo fez em quase todo o Congo, tá? Enfim, então você tinha os chefes. Esses chefes faziam uma eleição entre eles e escolhiam os conselheiros. Então o rei, ele não tinha autonomia total. Ele dependia desses conselheiros que eram eleitos pelos chefes de cada etnia, ou seja, dos reinados menores, certo? Chefes, conselheiros e rei. Era uma organização muito bem feita. E aqui você tinha também um grupo de mensageiros. Esses mensageiros é que faziam negócios com os europeus. Eles estavam ali lidando com os europeus. Praticamente a mesma coisa que acontecia no Congo com o Manfuka, que era o cara que negociava, era o negociador, era o cara que lidava com a parte comercial. O rei propriamente não lidava diretamente, né?
Os Baiôio faziam muito isso, né, no reino Nigoio, né? E aqui era a mesma coisa. O rei, os conselheiros e os chefes, eles não lidavam diretamente com os europeus. Quem fazia toda essa parte comercial eram os mensageiros que tinham esse contato próximo, cara a cara, corpo a corpo, tete a tete com os europeus. E eles eram poderosíssimos na produção de algodão e na produção de café. Mas tinha outro detalhe muito importante entre os Ganda, tá? Do reino Buganda. Eles eram poderosíssimos, certo? E no século XIX eles foram provavelmente a maior potência naval da África tradicional. Eles tinham frotas de canoas de guerra. E aí eles atravessavam os oceanos, né? Ganhavam um grande marzão. Pesquisadores, arqueólogos dizem que no século XIX a maior potência naval da África era o reino de Buganda, certo? Eu já disse para vocês aqui em outros vídeos, e vou manter, né, essa linha de raciocínio para que vocês entendam. Eu vi os vikings e lá os nórdicos, eles estavam sempre navegando e conquistando os mares. Vieram depois dos africanos. Aqui nasceu a vida. A vida humana, o Homo sapiens, saiu daqui. Então, o primeiro grande navegador, ele era africano. Porque ele teve o trabalho de atravessar o Estreito de Bab el-Mandeb, o Mar Vermelho e ganhar outros locais. Indonésia, eles foram ganhando outros locais. Eles atravessaram o Oceano Índico e foram embora. Imagina isso, lá atrás, quando o Homo sapiens começou a povoar os continentes. Península Arábica, eles foram povoando. Europa, né, ganharam do Neandertal. Lá na Europa prevaleceu o mais forte, a lei do mais forte, o Homo sapiens mais forte, por isso estamos aqui, certo? E aí ganharam esse mundão maravilhoso. Então veio daqui, né? A potência naval veio daqui, não veio dos europeus. Pode ser que eles aperfeiçoaram da maneira deles. O problema é que a nossa história, ela ensina, isso é tradicional, né? Ela ensina o modelo de vida do Ocidente europeu. E isso foi uma coisa muito comum. Aqui no Brasil, a primeira vez que foi ministrada, lecionada, história foi em 1838, na sexta série. E durante pelo menos 30 anos, a história que foi ensinada aqui no Brasil foi uma história totalmente europeia, ocidente europeu, né? A história da França, blá, 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 blá. Então isso ficou enraizado na cultura de quase todos nós, não apenas aqui no Brasil não, que também foi um país apropriado, também foi um país colonizado, quem sabe até hoje continua sendo. Mas enfim, então, muita informação ficou lá de fora. A gente está tentando, atualmente, readaptar essa informação, né? Para dizer, né? Para dar nomes realmente àqueles que mereceram. E não a falsos heróis, né? Respeitando a todos os heróis, mas não a falsos heróis, né? E teorias que ficaram ultrapassadas, né? Hoje, com pesquisas, né? Com a ciência gritando alto. Ciência chamada história, certo? Para mim, a mais importante de todas. Enfim, voltando ao nosso assunto sobre o reino de Buganda, eles eram potentes, uma grande potência em frotas de canoa de guerra, uma potência naval. Então ele chamava a atenção, ele dominava os 5 reinos. Só que, como tudo que é bom acaba, esperança é a última que morre, mas morre, né? Em 1884, olha só, em 1875, o ápice. Em 1884, a queda. Passa a ser um protetorado britânico. Ou seja, passa a ser colônia britânica. E eles resistiram muito, tá? Eles resistiram muito, eles foram resistentes, eles lutaram, né? Nós tivemos etnias na África tradicional que nunca foram colonizadas. A gente vai entrar nesse aspecto ainda aqui. Nós vamos falar, já conversamos sobre
A Etiópia, né, que não foi colonizada, teve uma tentativa de invasão pelos italianos 2 vezes, mas 2 vezes eles foram derrotados. Os demais nem tentaram, certo? Aqui nós temos um exemplo de quem lutou muito, tá? Buganda, costa norte do Lago Vitória, certo? Da etnia Ganda, da língua Swahili, que foi nomeada pelos britânicos, que teve sua queda em 1967. Atualmente, Buganda cabe, né, vive dentro do país chamado Uganda. E são 14 milhões de habitantes. 14 milhões de habitantes do antigo reino Buganda vive num país chamado Uganda. Onde ficava localizado o reino de Uganda? Na África subsaariana. Jefferson, o que é a África subsaariana? Quando você escutar esse termo, nomearam a África com um monte de termos. África Austral, África aquilo, setentrional, blá blá blá, blá blá blá. Certo? Isso está mudando atualmente. Estamos simplificando. Os pesquisadores estão simplificando. Os historiadores estão simplificando toda essa grande confusão causada pelos brancos, né? Então, quando você escutar esse termo África subsaariana, isso quer dizer, muito simplesmente, que fica abaixo do Saara, né? Pegou legal a visão? Viu como não é tão difícil? África subsaariana. Putz, África subsaariana, eu já sei, não sou de bobeira, sou malandro. Fica abaixo do deserto do Saara. Abaixo do Saara. Se é abaixo do Saara, é África subsaariana. Valeu, rapaziada? Então, em 1884, virou um protetorado britânico. E aí, ó, balbal. E sabe quando? Quando a Inglaterra largou de mão? Em 1967. Olha que doideira. O rei, a partir do protetorado, passou a ser figura decorativa. Continuou tendo rei, né? A sucessão do reinado continuou acontecendo, mas ele passou a ser figura decorativa. Quem mandava era a Inglaterra, e não era o próprio rei. Não tinha autonomia, não tinha soberania, não tinha nada, certo? E aí só em 1967 a Inglaterra largou o osso. E é claro que lá deixou um país totalmente complexo socioeconomicamente, assim como a maioria dos países da África atravessam problemas de organização política, de organização econômica, né? São riquíssimos em recursos. Muitos deles foram simplesmente dizimados, porque não são infinitos, são finitos, são recursos naturais, né? E o ser humano, de bota o pé, ele destrói. Nem capim navalha nasce mais onde o ser humano coloca os pés. O ser humano, gente, vai me desculpar, é uma praga. É uma praga que caminha sobre essa terra, destruindo tudo que vê, destruindo até a si mesmo. Ele consegue se matar, né? Ele fica povoando, ele prolifera como um vírus, destrói o ambiente dele e depois ele passa a matar a si mesmo. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso planeta daqui pelo menos a 20 anos, né? Eu acho que ainda vou estar por aqui, mas se eu não estiver, vou ficar assistindo lá do outro lado do espelho, observando a grande problemática que nós mesmos causamos ao nosso meio ambiente e, consequentemente, nos matamos. Enfim. Então, hoje o país chamado Uganda é um país muito complexo, muito problemático, com dificuldade bem grande socioeconômica e política. Agora, olha só, a gente não falou sobre religião. A religião aqui era a religião ancestral, onde a maneira de lidar com as divindades se chamava Inquice. Ou seja, aqui também manteve a sua raiz religiosa até um certo tempo. Por quê? Com o passar do tempo, o islamismo chegou. O islamismo, ele tem uma estrutura diferente, teve uma estrutura diferente,
do catolicismo, do cristianismo, para chegar na África tradicional. África tradicional, gente. Certo? Ele não chegou trazendo imposição. Ele veio, na verdade, com a troca de culturas com os habitantes da Península Arábica. E essa troca de cultura, ela foi sendo assimilada. Tanto que, na maioria dos países onde chegaram, onde o islamismo chegou, houve o sincretismo. Sim, gente, houve o sincretismo e ainda existe sincretismo entre o islamismo e as religiões tradicionais da África. O culto aos ancestrais, tanto de um lado quanto para o outro. Não se esqueçam que a África é a mãe da vida. Ou seja, o fato dos muçulmanos manterem um dia específico para o culto da sua divindade, Alá, e também abaixar suas cabeças, isso foi aprendido nos cultos africanos, certo? Aos ancestrais. Na maioria das religiões de matriz africana, quase todas, você vai perceber bem, todos abaixam o seu ori, a sua coroa, para as divindades e entidades iluminadas e também aos ancestrais. Todos. Eu faço isso na minha religiosidade. Eu abaixo meu ori. É gesto de reverência. E isso veio da África tradicional e o islamismo pegou para ele. Então, o islamismo, quando chegou na África, ele não chegou impondo nada. Ele chegou absorvendo informações, absorvendo cultura, absorvendo liturgia. O que não aconteceu com o cristianismo. O cristianismo chegou com imposição. Com imposição. Tanto o catolicismo, quanto depois, com o panafricanismo, as religiões pentecostais e neopentecostais foram também tentando dominar território africano. Em alguns países da África, inclusive, é proibido esse tipo de manifestação religiosa, aos neopentecostais e aos pentecostais. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, pretendo fazer um vídeo apenas sobre teoria religiosa e as religiões, tanto cristãs quanto aquelas que não são cristãs, o culto às divindades, as politeístas e as monoteístas. No momento, já vai formular um vídeo mais específico nesse detalhe. O canal está abrindo leques, Se você acompanha o canal, vai perceber que eu venho fazendo uma playlist e amanhã, depois desse vídeo aqui, eu entro em outro assunto que vai ser parte também do canal, mas em outra playlist, para você escolher o que você acha mais interessante. Beleza? Vamos continuar. Então, aqui começa uma guerra religiosa entre os muçulmanos e depois os cristãos. Jefferson, o que acontece atualmente? Atualmente continua essa mesma disputa religiosa. E as religiões ancestrais? Elas continuam, mas ninguém fala. Se você for fazer uma pesquisa hoje, um censo em Uganda, que é o país atualmente, vai perceber que a população vai se declarar ou cristã ou muçulmana. Sim, o indivíduo ele vai dizer que é cristão ou muçulmano. Beleza? Beleza. Ele continua mantendo o culto ancestral? Ele continua. Esqueçam a ideia de vocês de mundo ocidental. Esqueçam. Coloquem tire a venda dos seus olhos, saiam da caverna, certo? O mito da caverna, Platão. Saiam da caverna e observem o mundo de maneira mais ampla. Esqueçam a cultura ocidental que nos foi imposta. Isso aqui nada tem a ver. É possível sim ter 3 religiões ao mesmo tempo. É possível sim eu me declarar cristão ou muçulmano e ainda assim cultuar os meus inquices. É possível. Mas a guerra acontece, a guerra civil, a instabilidade acontece devido a essa tentativa de imposição ou cristã ou muçulmana. Religiões abraâmicas, religiões monoteístas. Olha que doideira. Então, atualmente, em Uganda, o grande problema é justamente esse. Beleza? Enfim, estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Reino de Buganda.
fundado no século XIV, queda em 1967, etnia Ganda, língua Swahili, Banto, beleza? Banto, ou seja, Swahili faz parte das línguas bantas, faz parte das raízes do proto-banto, país que atravessou o período histórico da Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Produção de algodão e café, protetorado britânico a partir de 1884, onde aqueles chefes lá, ó, os chefes que faziam uma eleição para eleger um conselheiro, esses conselheiros, né, estavam administrando junto com o rei, beleza? Esses mesmos chefes aqui, que não tinham contato com os europeus, eu disse para vocês, e quem fazia esse contato eram os mensageiros, a partir do protetorado de 1884, certo? Eles passam a ganhar títulos. Eles ganham títulos. Por quê? Porque você desorganiza aquilo que era organizado politicamente. Então eu chego, faço uma administração, eu sou europeu, forneço títulos a todos os chefes, eles se sentem, né? O ego fica inflado, né? Agora eu tenho título, ganho título do branco, do britânico, do europeu. Desorganiza e aí você não tem mais uma estrutura política. Mais um detalhe para a gente fechar, o acordo de Buganda, tá? Em 1900. O acordo de Buganda em 1900, apenas em 1900, dá autonomia parcial ao rei. Olha que ridículo isso. É feito um acordo em 1900 com os britânicos e eles concedem autonomia parcial ao rei, ao Kabaka de Buganda. Autonomia parcial. Vou te dar metadinha daquilo que não é meu, certo? E aí, em 1967, tudo isso desaba. Valeu? Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.